Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Assim está escrito: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós encontramos aqui um chamado de Deus para o seu povo. Deus nos chama para uma vida de santidade, para vivermos uma vida santa, a fim de que tenhamos um relacionamento firme, seguro e permanente com Ele. A propósito, Deus nos criou no estado de santidade, semelhante à sua natureza, para vivermos eternamente numa condição de santidade na presença do Senhor. Portanto, todos nós sabemos o que ocorreu e esta santidade deixou de existir porque entrou a mancha, a corrupção, a violência do pecado e maculou a nossa vida. Portanto, ficamos marcados, manchados, separados de Deus. Perdemos aquela vivência de santidade na presença do Senhor. Porém, Deus continua santo. Ele é sempre eterno, para sempre santo, poderoso. E como observamos na Escritura, Deus é santo. Tudo que é de Deus tem em si a marca da santidade. Jesus, o seu Filho amado, é santo, o santo de Deus. O Espírito que habita junto com o Pai e com o Filho é chamado na Escritura Sagrada o Espírito Santo. E a palavra de Deus que ele encarregou a homens inspirados pelo Espírito Santo é também uma palavra santa. A palavra de Deus diz que a lei é santa, é boa, isto referindo-se à sua palavra. Então, se tudo quanto origina-se de Deus e está na proximidade de Deus, nós encontramos ali a marca da santidade. Para que tenhamos um relacionamento com este Deus, é preciso entrar pelo padrão estabelecido pelo próprio Deus. Porque nós encontramos lá no profeta Isaías registrado o seguinte, que há um grande abismo entre nós e Deus. Porque está escrito o seguinte: porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas ou as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de tal maneira que ele não nos ouça. Então observamos aí, quando o homem perdeu esse estado de santidade, ele tornou-se um pecador, manchado, corrompido, separado de Deus. Deus permanece no seu estado de santidade. Porém, agora este homem, que dia a dia tinha um relacionamento firme e frequente com Deus, Deus apresentava-se para momentos felizes e alegres de comunhão, agora já não existia mais isto, porque Deus é santo e o homem é pecador. Então há um grande abismo entre um e outro. Deus não pode compactuar com o homem nesse estado de pecaminosidade. O homem, no seu estado de pecaminosidade, não pode atingir a presença de Deus. Então, um grande abismo se estabeleceu e tornou-se a separação. E o que fazer com isto? Deus, então, entregou o melhor que ele tinha, o seu Filho Santo, Jesus, que veio, assumiu o nosso lugar e com a sua morte e sacrifício, entregues e aceitos a Deus, este abismo que existia deixou de existir, porque através de Jesus, o Santo Filho de Deus, ele tornou-se
o único mediador entre Deus e os homens, e por conta disso ele ligou-nos, fez como que uma ponte para ligar o homem a Deus, Deus santo, o homem pecador. Mas este homem pecador, no momento em que ele vem a Cristo e tem um contato com Cristo, mediante a propagação da sua palavra e a ação poderosa do Espírito Santo, em Cristo ele é perdoado, ele é liberto, ele é transformado, ele é santificado. E, portanto, agora, santificado, ele tem acesso à presença de Deus. Então se refaz esta comunhão que se perdeu lá no Éden, unicamente através do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é esta ponte, este elo que nos liga entre Deus, entre nós e Deus, Deus e nós. Faz uma ligação e deixa de existir aquela separação. Agora, este nosso relacionamento com Deus, ele só é possível na base de uma vida santificada. Deus quer manifestar-se, a sua presença, diariamente na nossa vida. Porém, o padrão de Deus é que nós cheguemos diante dele pelo seu padrão. Nós não temos que criar caminhos para chegar a Deus, modelos para nos aproximar de Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Agora, chegar a Deus dentro do padrão que o próprio Deus estabeleceu, conforme o apóstolo Pedro deixou aqui registrado, dizendo o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, tudo quanto envolver a nossa vida deve estar coberto pela santificação, pelo estado de santidade. Santidade plena só Deus tem. Santidade relativa é aquela que nós desfrutamos. Então, nós observamos aqui, dentro desse texto, o Senhor nos convidando, diz: sede santos, porque eu sou santo. Eu, sendo santo, quero pactuar com vocês, quero ter momentos de comunhão. Mas para que isto aconteça, vocês precisam entrar pelo caminho, pelo propósito, pelo padrão que estabeleci. É através de uma vida santa. Sede santos, porque eu sou santo. E a palavra de Deus afirma que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não tem outra situação. Para chegar-se a Deus, só mesmo através de uma vida santificada. Portanto, a orientação é: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo. Nós encontramos em Levíticos, no capítulo 19, e o versículo 2, referendando esta expressão de Pedro aqui. Diz-nos o seguinte, 19 de Levíticos, versículo 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então Deus exigindo do povo a santidade, porque ele é santo. E para haver relacionamento, comunhão, crescimento e revelação, é preciso estar no mesmo nível. No capítulo 20 de Levíticos, o versículo de número 7, está escrito assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Capítulo 21, versículo 8. Portanto, os santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, e santo será para ti, pois eu sou o Senhor que vos santifica. Quando Deus encarregou a Josué
de conduzir o povo após a morte de Moisés, nós encontramos logo nos primeiros capítulos de Josué uma orientação de Deus para conduzir aquele povo. E nós observamos aqui, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5, quando eles estavam para atravessar o Jordão, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. As maravilhas de Deus viriam num povo santificado, separado, escolhido, dedicado totalmente ao Senhor nosso Deus. Então o desejo de Deus é relacionar-se com cada um de nós, mas é preciso que nós entendamos qual é o padrão de Deus, como é que Deus coloca a condição para nos aproximarmos dele. Então ele diz-nos: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo não só no momento de se apresentar diante de Deus. Muitas pessoas enganam-se, acham que devem demonstrar a santidade aparente simplesmente quando estão numa reunião de culto e ali todo mundo se considera santo. Não, não é isto. A palavra de Deus afirma que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, no nosso relacionamento familiar, social, trabalhista, cultural, financeiro, espiritual. Em todos estes sentidos, a marca da santidade deve estar sobre a nossa vida. No nosso pensamento, no sentimento, na vontade, no comportamento, nas relações, nos negócios, em tudo isso deve estar estampado na nossa vida esta marca da santidade, da santificação promovida pelo Senhor Jesus com o trabalho do Espírito Santo, o Espírito que santifica. Então somos santificados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, mediante este relacionamento com Deus, teremos também um relacionamento firme e seguro com Deus o Pai, com Deus o Filho, com o Espírito Santo e também com a palavra de Deus. Observamos aqui, então, a necessidade desta vida santa diante do Senhor. Nós observamos, ao longo da palavra de Deus, homens que entenderam o padrão de Deus e se deixaram conduzir por ele. Nós temos Abel, que teve um relacionamento firme e seguro com Deus, que soube oferecer-lhe um culto que lhe fosse puro e agradável. Primeiro. Segundo, nós temos Abraão, que ele teve um relacionamento profundo com Deus, que se dispôs a deixar tudo quanto tinha para seguir em obediência a Deus para um lugar que ele não sabia, mas saiu por obediência. Em terceiro lugar, nós observamos que Moisés teve um relacionamento com Deus de vida santa, que ele aprendeu a conversar com Deus como se conversa com um amigo. Quando ele apresentou-se diante da sarça ardente, Deus disse: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em quarto lugar, observamos que Daniel teve um relacionamento de santidade com Deus, que ele trocou as melhores iguarias da terra para um alimento simples, porém assegurado da presença e comunhão com este Deus santo. Quinto, observamos Pedro, que seguiu passo a passo com Jesus, mas em determinado momento ele o negou, mas o Senhor o restaurou. E então ele experimentou a restauração quando do Senhor com ele. Em sexto lugar, nós observamos também Paulo, que teve um relacionamento profundo com Deus, que decidiu viver no compasso da graça
de acordo com o propósito e a vontade de Deus e não mostrar-se autossuficiente naquela condição. Em sétimo lugar, nós encontramos João, que teve um relacionamento tal com Deus que, mesmo isolado na ilha de Pátimos, Deus abriu-lhe os céus e fez-lhes revelações poderosas. Então, observamos que todos estes homens de Deus tiveram um relacionamento de acordo com o padrão estabelecido por Deus, que Deus é santo e só no estado de santidade ou santificação é que nós podemos aproximar-nos de Deus e estarmos, então, relacionados com Ele. Portanto, a palavra que Pedro deixou, ela é útil para os nossos dias em aprender com estes homens do passado que precisamos ter um relacionamento de tal maneira diante do Senhor que venhamos a fazer como eles fizeram. Quando nós tivermos este relacionamento de santidade com Deus, nós, à semelhança de Abel, vamos oferecer a Deus um culto puro, santo e agradável. Vamos, à semelhança de Abraão, abrir mão de tudo o que temos para vivermos na dependência e direção de Deus com obediência. À semelhança de Moisés, vamos aprender como conversar com o Senhor Deus como se fosse um amigo particular. E vamos aprender também com Daniel a trocar as ofertas, os manjares que este mundo oferece e procurar a alimentação simples, porém mantendo a comunhão ininterrupta com Deus. A semelhança de Pedro, quando falharmos e transgredirmos em qualquer que seja a situação, reconhecer-nos pecadores e confessar a Deus, abandonando e deixando as nossas transgressões e sermos restaurados para que nos seja restituída a comunhão com Deus. A semelhança de Paulo, para não viver na autossuficiência, mas andar e viver no compasso da graça, dia a dia, um após o outro, sempre na dependência do Senhor. E a semelhança de João, quando estivermos intrinsecamente ligados a este Deus Santo pela comunhão, ele abrirá os céus, oportunidades e trará-nos revelações e conhecimentos dentro da sua palavra para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Então nós entendemos aí o padrão de Deus. Deus é santo e exige de nós a santidade. Então, quando nós nos comprometermos em nos relacionar com Deus e juntamente com o seu padrão de santidade, de pureza, de fidelidade, de temor, nós também viveremos como estes homens viveram e teremos experiências preciosas e riquíssimas da proximidade e comunhão com este Deus santo. Observe que quando Isaías teve a visão, os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando vivemos nesta santidade, Deus nos convida para um encontro com Ele. O salmista, no Salmo 50 e o verso 5, deixou escrito o seguinte: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então Deus está convidando a mim e a você para, na condição de santificados, nos apresentemos diante do Senhor. Por isso, reafirmando o que disse ao escritor aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, este Deus santo nos chama para caminhar e nos aproximar com Ele. Então, nós aprendemos aqui, dentro desse texto, de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que Deus é santo, que o Filho é santo, que o Espírito é santo, que a palavra é santa e que nós, como servos de Deus,
devemos também ser santos, participar desta santidade por meio de uma vida santificada por Cristo Jesus, nosso Senhor. E os exemplos de homens que se colocaram em disposição a Deus por meio de uma vida santa, as lições deles são úteis para os dias em que vivemos. Então nós descobrimos que o Deus eterno é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que quer e pode revelar-se a cada um de nós. Como nos exemplos que vimos aqui. No exemplo de Abel, Deus deseja que nós, à semelhança de Abel, lhe ofereçamos um culto puro, santo e agradável. A semelhança de Abraão, que abramos mão de tudo para seguir o direcionamento de Deus. A semelhança de Moisés, que tenhamos a proximidade para conversar e ter comunhão com Deus como com um amigo. Em quarto lugar, a semelhança de Daniel, desprezar os manjares e ofertas do mundo para ficar na presença de Deus. Em quinto lugar, a semelhança de Pedro, se falharmos e errarmos, corrigir-nos diante do Senhor e sermos por ele restaurados. Em sexto lugar, como Paulo, não depender da autossuficiência, mas nos colocar debaixo da graça e caminhar passo a passo na presença de Deus. Como João, quando isolado e separado, Deus, na vida de santidade que ele demonstrou, abriu-lhe os céus e fez-lhes revelações poderosas. Isto pode acontecer a mim, pode acontecer a você, a cada um de nós. Depende de nós atentarmos para o que diz a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, ser-me-eis santos, santos em toda a vossa maneira de viver. Então, somos chamados por Deus a vivermos um estado de santidade e no relacionamento nosso com este Deus Santo, desfrutar das suas ricas e preciosas bênçãos. Elas estão disponíveis a mim, estão disponíveis a você. Portanto, entremos pelo padrão estabelecido por Deus e desfrutemos destas bênçãos, vitórias e comunhão firme e segura com Deus, a quem adoramos e glorificamos. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.